existe a empresa dos meus sonhos, a ideal, a que todo mundo vai se comunicar super bem. Não, você vai passar pelas mesmas necessidades e angústias de se desenvolver para que você esteja no seu melhor, né? Eu entendo o que eu quero dizer, eu sei que tom eu estou passando isso, eu sei se eu conferir se o outro compreendeu como eu gostaria. Então essa base ela já é um desafio para todos nós, né? Seja muito bem-vindo ao segundo podcast, BGB Podcast. Aqui nós falamos sobre empresas, conectamos empresários, negócios, desenvolvimento, carreira, alta performance, inovações e estratégias empresariais. Hoje nós temos um tema e uma convidada super mega especial. Nós vamos falar de comunicação interna. Teve uma pesquisa recente que tratou que 2025 será um grande desafio para a comunicação interna. Mas antes da gente falar e criar todas as insights e expectativas sobre esse assunto, nós vamos para o campo jogar um golfe e voltamos em breve. Até daqui a pouco. Seja muito bem-vinda agora, oficialmente. Muito Lúcia. Obrigada. Muito Um beijinho obrigada. aqui. Ó, né? Bom, você já participou com a gente do BGB, você sabe Sim. que a gente começa pelo campo. Sim. E essa aqui, né, esse podcast nosso é uma extensão, né, como o Bruno diz, uma extensão do que a gente faz lá no BGB pro podcast. Perfeito. Então lá a gente tem um campo com 9 buracos. Né? Maravilhoso. Maravilhoso, por sinal. E aqui a gente tem o nosso tapete que vai gerar um desafio pra gente. Tá? Então nós temos uma meta. E lá você jogou competitivo ou colaborativo? Eu joguei competitivo, né? Competitivo? Total. Uma pessoa competitiva. Não, na verdade a gente estava num grupo, né? Grupo colaborativo. E a gente tentava, dentro desse grupo, ver quem ia fazer a melhor bolinha. Essa ideia então, tinha uma ideia da gente tentar competir internamente, talvez com o nosso melhor. Olha, mas o grupo colaborava em si. Exatamente. Né? Então, a ideia é que a gente não crie uma competição entre nós aqui, né? Quem faz mais. Então, a gente tem uma meta aqui, que são 4 pontos. A gente vai manter 4 mesmo? Vamos manter 4. Porque a gente tomou, no último podcast nosso, a gente tomou um pau do campo. Nós fizemos 1 ponto. Meu tá? Deus. Então, esse é o pattern que você já conhece. Pois que é um dos 13 ou 14 tacos que tem no golfe. E fala que é aqui que a gente ganha jogo, né? O drive, aquela que bate a longa distância, é onde a gente dá show. E aqui é onde ganha jogo. Então nós temos 3 chances. Bru e eu não temos mais o mulligan. Né? Então a gente joga direto. Você tem um mulligan, que é uma tentativa inicial para você sentir, exatamente. Mas se fizer, não vai valer ponto. Tá? Então você vai ter 3 tacadas. 3 tacadas que você vem daqui, né? Tá. Você sai daqui, a gente vai sair daqui. Tá. Então 3 tacadas. Neste buraco, só que é cantado, porque o Bru, a última vez, ele acertou aqui, mas era aqui que acertou. E daí é cantado. Porque senão vai... Exatamente. Então você vai nesse buraco, então se você acertar é 1 ponto. Se você for neste buraco aqui, que ele é um buraco bem menor, vale 2 pontos. Tá. Então, vamos ver como que você se sai. Quer primeiro, Bru? Escolhemos uma bola para você, ó, em homenagem, rosa. Maravilhosa. Direto, hein, Bru? Então, eu tô te atrapalhando aqui, Bru? Concentração. Ai! Ufa. Ai. Nossa, isso é o que acontece no campo, né? Quando ela entra, dá aquela voltinha e sai. Parece que é mais difícil, né? É mais difícil bola do perdida. que acertar. Tomou stroke porque foi o bi ali. Olha, ele vai agressivo, hein? Vai querer recuperar. Estamos na torcida. Bru, acho que é melhor a gente descer o handicap. Como que você está se sentindo? Péssimo. Da última vez eu fiz pelo menos uma e outra no treino, né? Bom, mas só para dizer que na última vez eu fiz a contagem, você jogou um treino, mas você jogou 2 tacadas só, sabia? E eu joguei 4. Então teve um erro aí. Bom, passe o taco para Ana Lúcia, você. Bom jogo. Muito obrigada. Boa sorte, divirta-se. Primeiro para você sentir a tacada. Que seria o treino. Ó, vou voltar aqui. Talvez a posição de você abrir um pouco mais as pernas, deixar uma reta,
né? E aí você vai, com o olho na bola, fazer esse movimento de pêndulo, assim, ó. Tá vendo? Assim, é um movimento de pêndulo. Isso mesmo. Ó, mais uma. Vamos por aqui. Aqui. Você pode vir. Não. Foi quase, Ana. Foi quase. Você... Eu estou mais feliz do que eu achei que... Exatamente. Agora foi quase mesmo. Agora foi quase. mais Falta uma. Falta uma. Mais uma. Gente, a gente precisa fazer um ponto. Pelo menos, né? A gente tá passando vergonha ao vivo. Boa, Ana. Obrigado. Aqui de alegria, já. Agora ele dá com a Valeu. pressão. Não, por favor, sem pressão, mas Vamos faça lá, vamos 4 lá. pontos. O que achou, Ana? Foi maravilhoso, né? Dá vontade de ficar mais 500 vezes Vamos fazendo. largar o restante aqui Não, e vamos esquece. ficar jogando, né? Topei. Topei. Gente, Aquela bola na trave. então, eu fiz uma dessa também, tô me sentindo o máximo. Pelo menos tá indo reto, não é? É o que importa, não é? Nossa, não pulei fora. Mas olha que coisa... Uhul! Que coisa Uhul! assim, esquisita no bom sentido da No palavra. bom sentido. Porque imagina que a gente está no campo. Tá. Eu dou uma saída, Tá. uso o drive. Eu consigo chegar no green com 2 tacadas. A próxima seria um bird, que é um abaixo, Tá. e o próximo par. Aí você imagina, nós 3 aqui, nós erramos todos. Até concluir. Imagina assim. Não, sim, Tem calma. tem uma. Eu Mas tô você botando imagina que uma a importância da gente bater um bom putter, né? Tem uma regra que fala que a gente tem que utilizar no máximo 2 putters. Porque se você fizer 2, 3, 4, por mais que você saiu muito bem, você já estourou o buraco. Entendeu? Olha isso. Vai agressivo, não tem outra alternativa, né? Não tem. — 9-0 pro tapete. 9-0. Essa foi boa. Maravilha. Encerramos essa parte. Ale, alguma consideração sobre a nossa ideia? Nosso estado interno. Não, eu posso falar, o meu até que tá bom. Eu falei para baixar o nosso pontuação aqui, hein? O próximo a gente vai ter que colocar 3 pontos, 2. Acho que é melhor começar pequeno, viu? Não, eu na verdade tô até aliviada, viu, Ale? Porque, né, é o desafio do golfe mesmo. Não, a próxima meta, né, é começar do 0. Né? Quem faz um já tá bom, já ganhou, né? Todas as folias para quem fizer, pois né? É. Então, encerramos aqui a questão do campo e agora a gente vai para a mesa para trazer muito conteúdo para você. Até já já. Seja muito bem-vindo à segunda edição do BGB Podcast. Hoje a gente tem uma excelente companhia aqui. Mas antes, o que significa BGB Podcast? Aqui nós vamos tratar de conteúdos de negócios. Ele é destinado para empresários, empresárias, empreendedores. Vamos falar de dor de dono, carreira, desenvolvimento, inovação e novos negócios. E hoje nós temos um tema muito importante, que é comunicação interna. Então a gente trouxe uma especialista baita, renomada no mercado para falar sobre esse assunto. Então desejo que você tenha aí uma boa edição do BGB Podcast. Já digo para você, clique aqui no sininho, já marca as notificações para que você receba sempre esse conteúdo. Aqui do meu lado, meu grande amigo e sócio, Ale Carmona. Prazer estar contigo. Vamos junto. E o tema de hoje, que é, segundo as pesquisas feitas pela Great Place to Work, que comunicação interna vai ser um dos grandes desafios de 2025, né, Ale? Exatamente. Então, hoje, antes, a gente tem sempre aquela iniciativa, né? Como que você chegou, o nosso check-in. E antes de te apresentar, Ana, eu quero saber como que você chegou, qual é o seu check-in e qual a sua palavra inicial no dia de hoje.
Minha palavra especial ou inicial no dia de hoje é entusiasmo, porque eu fico muito entusiasmada de falar desse tema, ainda mais quando eu falo com pessoas nas quais eu tenho tanta conexão. Sim. Segunda vez que eu tenho oportunidade de estar com vocês nessa estrutura do BGB. Então eu fico muito entusiasmada. Primeiro porque esse tema não tem fim e a gente pode vasculhar da maneira que a gente quiser. E, em segundo lugar, porque esse encantamento que a comunicação gera é muito democrático. A comunicação está em todos nós. E eu espero aqui hoje trazer um pouquinho dessa imensidão que é o nosso uso da comunicação e que, às vezes, a gente, de verdade, não usa tanto, né? A gente se subutiliza, está aí. O maior desafio do ser humano, embora se comunique, seja a comunicação. Excelente. Ale, como que você chega hoje? Olha, eu digo que essa palavra, né, entusiasmo, é muito forte para mim. Eu chego com um friozinho na barriga também. Nós, né? Com certeza. É o segundo podcast nosso. Primeiro nós fomos, né, entrevistados. Não sei se você sabe? Sei. Pelo Hélio. Então foi muito bacana. Então esse é um início da nossa jornada, né? É um segundo, mais um primeiro para nós. Então aquele friozinho na barriga. O entusiasmo muito forte, uma gratidão por ter você aqui. Comunicação é um tema que eu amo. Aliás, não tem como, né, um consultor, quem trabalha com desenvolvimento, não tocar nesse assunto dentro de organizações, dentro com as pessoas, né? Acho que é a base nossa. Então, estou muito feliz pela tua presença, de estar aqui com o Bruno. Chegou assim. E um pouco frustrado com o nosso resultado de campo. Tá? Esse cabe edição, né, Ana? Eu quase estou dizendo que eu estou feliz, porque eu não me senti tão mal, né? Mas nós fizemos isso para acolher, não pra foi? acolher, Isso para é pra acolher, para acolher. acolher. Nós erramos de propósito. Perfeito. E é muito mais difícil errar do que acertar para vocês, né? Não é fácil. Eu senti a força do erro ali que vocês fizeram. Tira a cabeça da bola ali. E você, Bru, como que você chega? Eu chego bastante feliz e aborrecido ao mesmo tempo, né? Poxa, passar uma vergonha ao vivo, né? Mas não, Ana, tá tudo dentro do script. Não, errar faz parte. Errar é o processo do golfe. Errar faz parte. É o esporte que mais te coloca em contato com o erro. É como a comunicação. Exatamente. E presente para você, a bolinha. Uau, tá? Com a assinatura demais. nossa aqui. E eu quero roubar uma coisinha só. Quero dizer que eu estou muito honrada também, porque abrir, né, um trabalho tão bonito e tão profundo como o do BGB e poder trazer o meu trabalho aqui, poder trazer um tanto da minha experiência aqui, é incrível. Eu quero agradecer demais vocês por essa oportunidade. Meu trabalho só existe quando eu tenho com quem trocar, né? Enfim, a comunicação. Exatamente. E eu estou muito honrada. Que legal. Muito obrigada. Não, maravilha. Então, só para a gente anota aí as próximas notificações. Hoje nós vamos falar de um tema que nós vamos entrar já sobre comunicação interna, os seus desafios. O meu nome é Bruno Fioravante, sou um dos sócios e também cofundador junto com a Ale do BGB. Mas antes de te apresentar, Ana, que eu precisei colocar uma cola extensa pelo seu vasto currículo, Ale, traz para nós aqui, para quem está nos ouvindo, o que é o BGB, o seu conceito, né, o que nós vamos tratar dentro desses episódios do podcast. Bom, falando de comunicação, o mais interessante é como que a gente explica, né, o que é o que a gente faz, né? Então o BGB, na nossa concepção, ele é uma empresa de desenvolvimento pessoal e organizacional que utiliza o golfe como uma ferramenta colaborativa. Bem, né? Acho que é bem isso que a gente faz. Aqui, o que acontece nesse podcast, da forma que a gente desenhou, é uma extensão do que a gente faz no BGB, que é o Collab, que é onde você participou. O Collab ele acontece uma vez por mês. São empresários e empresárias que estão com a gente, são membros efetivos e tem também os convidados, como foi o caso da Ana Lúcia, que nos visitou e nos prestigiou com uma palestra lá dentro. Então a gente joga golfe, né, uma vez por mês, né, a gente chega ali na hora do almoço, joga golfe a tarde toda, depois a gente vai para um local onde somos muito bem servidos, né, um prato de chefe ali. E ali a gente tece uma rede de conexões, a gente fala do que a gente faz, o que a gente precisa. A gente trabalha com a linha do NetWeaving. Quem quer saber um pouquinho mais de NetWeaving, assista o nosso primeiro podcast que explica a história do BGB. O NetWeaving é um networking mais humanizado. Então a gente cria ali uma rede, a gente traz um conteúdo, um palestrante de mercado para trazer conteúdos mesmo da parte empresarial, dores, né, dos empresários, dores de dono. E depois, no final, a gente tem um método estruturado onde a gente abre um campo de vulnerabilidade para falar dos problemas que a gente vive como empresários. E aí tem um método estruturado para resolver esse problema. Então, é como se fosse uma consultoria ali compartilhada.
Então o BGB Collab está em pleno crescimento, é o DNA do BGB, mas a gente também tem o BGB corporativo, que a gente faz esse mesmo trabalho para as organizações, para desenvolver times de alta performance, para desenvolver liderança e até comemorações, situações que a gente pode apresentar ao golfe. É um conceito do outdoor training, é você fazer um trabalho ao ar livre, sair da empresa e fazer isso com os colaboradores. Então, se você é empresário, empresária e quer se relacionar mais, se você quer se desenvolver como empresário, empresária e quer aprender mais sobre golfe, que é um esporte extremamente técnico, mas que o nosso foco hoje, 90% dos nossos membros hoje, ou mais, nunca pegaram num taco de golfe. Então, a gente faz uma coisa totalmente disruptiva, que é a pessoa chegar, como a Ana Lúcia chegou lá, no primeiro momento e já foi para o campo de golfe. E então, se você tem essa intenção de conhecer o golfe, de conhecer um esporte, ter contato com a natureza, com o desenvolvimento, com o relacionamento, o BGB Collab é o teu lugar. Entre em contato com a gente. Quem tiver interesse no corporativo, né, siga a gente nas redes, ative o seu sininho aí. E é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, vamos falar de coisa boa, né? Nossa. Ô, Ana, vou apresentá-la, certo? Eu trouxe até uma cola, tá? Tentei gravar assim na minha mente, mas impossível. Então, a Ana, ela é fonoaudióloga, é empresária, mestre e doutora pela Unicamp. Ela é a criadora do método MCC, que é o método de comunicação construtiva. Hoje é mentora de várias organizações. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra tê-la aqui pela sua capacidade, seu gabarito e sua brilhante comunicação. Então, muito obrigado por estar sentado junto conosco. Que maravilha. Eu é que agradeço de novo. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje nós temos dentro do mercado aquela dificuldade de comunicação. Uhum. Quantas empresas perdem produtividade, perdem negócios, deixam de fechar propostas, ou seus próprios clientes, né, internos não conseguem se comunicar entre as áreas. Sim. Né? E saiu uma pesquisa recentemente da Great Place to Work dizendo que comunicação interna vai ser o grande desafio para 2025. Ana, o que você acha disso? Eu acredito, Bruno, que quanto mais a gente fala de tecnologia, mais a gente tem que tomar cuidado com a comunicação do ser humano, né? Com essa troca. Eu fiz uma experiência outro dia e eu pedi para a inteligência artificial montar um texto a partir de algumas palavras de comunicação. E ela montou um texto maravilhoso, realmente nobre. No entanto, eu fiquei pensando o que seria esse texto falado por alguém, né? Porque na fala você tem que ter muita verdade para que aquilo realmente transmita confiança, para que aquilo gere conexão. Exatamente. Então não adianta eu colocar algumas palavras se essas palavras não são coerentes com as minhas atitudes. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. E também acredito que todo mundo vê comunicação como essa comunicação automática. Todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas, eu também, né? No nosso dia a dia, a gente está lá, mesmo que eu fale, que eu estude tanto isso, eu sempre digo, eu sou uma pessoa lotada de necessidades de atenção, de melhoria e jamais algo que não transite por um monte de percepções, né, de falhas e erros. No entanto, essa comunicação automática, eu acho que o maior problema dela é que é uma comunicação onde a comunicação que a gente usou em casa para aprender a pedir, solicitar, trocar na intimidade, a gente foi para a escola, aprendeu um pouco mais com algumas pessoas, foi para a faculdade, ninguém falou assim, você tem que ter uma comunicação estruturada, você tem que aprender a comunicação, assim como se você quiser dirigir, você tem que aprender, se você quiser jogar golfe, você tem que aprender, e é maravilhoso, né? Nos primeiros momentos que eu tive ali com o golfe já foi uma fissura, é como se valesse essa comunicação automática, caseira, como se a gente tivesse que crescer tecnicamente, mas a gente não tivesse que ser uma pessoa melhor também no momento de transmitir isso. Então, para muitas pessoas, parece que aquilo que está dentro da minha cabeça está claro para o outro. Exatamente. E aí eu não tenho por que te falar, ou se eu não gosto de alguma coisa, lógico que você tem que perceber que eu não gosto. É óbvio, né? É óbvio. Então,
esse é um grande problema. E a partir daí, eu sempre digo que nós passamos pela vida, a gente pode durar aí 70 anos, a gente não se conhece, mas o outro começa a falar, a gente acha que conhece o outro. E aí a gente deduz as pessoas. E ao deduzir, a gente reduz. Então, o nosso olhar para o outro em relação à comunicação reduz quem a pessoa é. E isso é um problema. Não fez porque não quis, deveria ter feito melhor, podia ter feito diferente. Então, a gente passa a ser muito crítico da comunicação, sendo que todo mundo está no mesmo barco. Ninguém aprendeu a se aprimorar na comunicação. E a gente não está falando de falar bonito, mas a gente está falando de regras muito básicas em relação a eu entendo o que eu quero dizer, eu sei que tom eu estou passando isso, eu sei se eu conferir se o outro compreendeu como eu gostaria. Então, essa base ela já é um desafio para todos nós, né? Tem dentro da comunicação, eu vejo muitas empresas, né, no sentido de utilizar endomarketing. Né? Mas a utilização do endomarketing, aquela comunicação mais visual, mas falta um outro lado da comunicação. Não tem uma sinergia concreta. Né? E por que, na sua visão, hoje, essas empresas continuam falhando? Elas investem em marketing, investem em endomarketing, mas ainda não conseguem traduzir para o seu colaborador, para a sua liderança, quais são os caminhos que aquela comunicação tem que ser efetiva. Muito legal, Bruno. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou nos treinamentos e tal. Eu falo, bom, se o problema é comunicação, qual é a solução? Se o problema é a comunicação humana, qual é a solução? Se o problema é frio, você sabe a solução? Sim. Se o problema é sede, você sabe a solução? E se o problema é comunicação, qual é a solução? A solução é ampliar a consciência do ser humano para esse imenso arsenal de possibilidades que a gente tem, que é a nossa comunicação, e que a gente usa de uma maneira muito pouco direcionada. A gente não tem noção do que a gente está causando no ambiente, mas a gente está. Então, o endomarketing é importante, ferramentas de comunicação são muito importantes, mas o coração é que comunicador você é. Né? Porque com uma faca eu posso fazer uma escultura ou matar alguém. Né? Então, a comunicação é a mesma coisa. Não, mas eu já te disse. Não, mas eu... insiste naquele mesmo... Insiste naquele mesmo... Isso. E aí parece que todo esse arsenal de oportunidades que hoje, né, são frutos de muita tecnologia ou de possibilidades de criatividade que são realmente muito interessantes, parece que elas vão vir de fora e mudar aquele ser humano que usa a comunicação. E não vão. Que é simplesmente um prompt, a comunicação está feita. Isso, que é exatamente, né, aquilo que eu comentei, né? Com uma ferramenta, você pode ser incrível, mas você pode ser extremamente artificial. Ou com um script de dar um feedback para alguém, você pode ser muito agressivo, ou você pode ser acolhedor. Então, esse tom que nós pouco conhecemos de nós, é nele que é pouco investido. Porque eu digo que a gente ainda tem uma sacanagem anatômica, né? Que a gente olha mais o outro do que a nós. Exatamente. Na vida toda. Exatamente. Então, se eu quiser dizer como eu acredito que vocês são, eu já tenho um monte de palavras aqui. Agora, se voltar essa pergunta para mim, Ana Lúcia, e você? Como é que você é? Nossa, eu sou um monte de coisa. Depende. Mal-humorada, bem-humorada, feliz, triste. Então, né? Mas eu tenho que ter um autocontrole nisso? A gente espera que sim, que na vida, no ambiente corporativo a gente tenha, né, um controle disso, inclusive uma elevação disso, para que a gente possa, sem dúvida, fornecer o nosso melhor. Né? Não, e você ouve o que quando você faz essa pergunta? As pessoas, ótimo. As pessoas ficam olhando para mim, falando assim, não sei. Né? Fiquei curioso, porque justamente... A maior parte não sei. E se o problema é a comunicação, qual é a solução? É a própria comunicação. É investir nessa comunicação, saindo de uma comunicação muito automática, ou muito julgadora, ou muito reduzida, para uma comunicação mais ampla. De todo mundo tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, como é que a gente amplia isso, né? Sim. O Ale, você está dentro do ambiente, né, corporativo, é mentor, palestrante, e
a gente sempre conversa nos bastidores, né, que a comunicação é um dos pontos, né? Mas na sua visão, quando você está lá atendendo a ponta, que é o empresário, qual que é a maior dor que ele relata nesse tema de comunicação? O que os departamentos não conseguem chegar a um consenso? Bom, primeiro assim, que a comunicação é o grande problema das organizações mesmo, né? Tá vindo agora essa pesquisa de 2025, para mim, quando a gente olhou, eu acreditava que já era 24, 23 e anos atrás, porque eu não entrei em nenhuma organização que não tem problema de comunicação, porque as pessoas vêm com o seu próprio repertório, com as suas crenças. E hoje eu estava numa palestra de manhã, a gente está falando justamente sobre isso. Eu falei, precisa criar espaços de conversa dentro de uma empresa, né? Para as pessoas se conhecerem, as pessoas conseguirem conversar, dialogar, né? Hoje tem muito debate, muita discussão, né? Os Ds lá, né? Né? Muitas deliberações, né? Mas o diálogo é pouco presente nas organizações. Então, a dor que eu vejo é o que gera de erro pela falta de comunicação. Aí o erro aparece, né? Porque eu subentendi que aquilo deve ser feito dessa forma. Eu subentendi que se o outro não me cobrou é porque eu não preciso entregar. Só que eu já tinha falado, o outro estava esperando, né? Às vezes eu espero que o outro entregue porque eu ouvi que ele ia entregar. Só que eu subentendo uma coisa e a coisa desanda. E aí você vai ver no final, a culpa é só apontando o dedo. Apontando o dedo. E aí você fala, mas onde que está a comunicação aqui? Aí você vai falar com o líder, ele fala, não, eu fui claro. Mas o que foi ser claro? Como que você constata que você foi claro? E muitas vezes ele não tem clareza sobre isso. Ele não sabe dizer por que ele sente que ele foi claro. E não está dentro de uma política isso, né? Não, muitas vezes não. É impossível você traduzir comunicação não dá. dentro de uma política. Dentro da letra fria, né? Então, o capítulo 1 vou falar sobre departamentos. É difícil você achar essa sistemática. Sim, e eu acredito que não existe a chance de eu achar que eu fui clara se não for pela conferência. Se não for pelo... Eu fui claro com você? Como é que você faria isso que eu te pedi? Isso. Porque muitas vezes você precisa entender como o outro entendeu. Se a gente assistir o mesmo filme, a gente vai reproduzir totalmente diferente se a gente for contar para alguém. Exatamente. Lugares que cada vez que você assistir, você vai ver uma coisa nova. Uma coisa nova. Agora, se eu preciso que você reproduza esse filme com detalhes, com nuances, eu preciso conferir se você prestou atenção naquilo que eu preciso que você preste. Então, eu acredito muito que cada um... Por que a gente se comunica? Né? Para a gente se conectar. Mas eu acredito muito que cada um de nós vê um pedacinho do mundo. E o dia que a gente conseguir unir esses pedacinhos, a gente tem muitos mistérios solucionados. Isso é maravilhoso. E existe, na verdade, um distanciamento. Eu acho que eu comentei com vocês, naquele dia que a gente estava na palestra no BGB, que eu gosto muito da etimologia e comunicação é tudo aquilo que a gente torna comum, né? Geralmente as pessoas imaginam, passar bem uma mensagem, deixa ser claro. Isso, na verdade, é uma boa comunicação. A comunicação é tudo aquilo que a gente deixa comum. Se você me perguntar, Bruno, e aí, Ana, tudo bem? Eu estou falando 1000 coisas. O silêncio fala mais que 1000 palavras, um olhar fala mais que a boca, né? E depois daquele nosso encontro, eu ainda tive a oportunidade de pegar a raiz da palavra e eu pirei, porque a raiz no proto-indo-europeu, olha só que coisa bonita. Kaon, que vem de comunicação do com, né? Ele é unir. E munis é dever. Então, a comunicação, na raiz da palavra, é o dever de unir. A gente tem o dever de unir o que a gente percebe, o que a gente pensa. E aí, o que está acontecendo muito com a comunicação e acontece no mundo corporativo? As coisas começam bem. De repente, eu começo a não entender, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Não, eu entendi bem, eu sabia. Você o time não vai direito. crescendo, né? Os departamentos vão crescendo. Não, e o que a gente fala do campo seguro. Muitas vezes o campo não está seguro. Na hora que alguém falou alguma coisa, deu um estímulo, a pessoa fugiu. Ali, quando ela volta, ela tem vergonha ou medo de perguntar onde que estava mesmo. E aí ela pega dali para frente tudo errado. Isso. E vai dar errado. E aí vai dar erro, vai dar ruim, como diz, né? E o líder acredita que passou bem. E aí o erro aparece. Isso. Aí ele fala assim, não, mas eu passei, naquele dia eu estava na reunião, eu falei. Tá, mas você verificou como cada um saiu, com que saiu, como vai fazer? Que eu chamo, né, de CV, né? Clarear e verificar, né? Vamos verificar se o que a gente conversou aqui, estamos na mesma página,
na mesma linha, na mesma palavra, na mesma letra, né? Tem que ir. Mas dá trabalho fazer isso. Sim, sem dúvida. Então, a pressa que tem no dia a dia, vamos embora, né? E aí, depois eu lido com o retrabalho, depois eu lido com... E aí um retrabalho que a pessoa já está... Puxa, tá chateada de ter que fazer. Porque eu acho que, como a responsabilidade da comunicação parece que sempre é do outro, porque dentro de mim está tudo tão claro, a gente vai achando um monte de... Né, se não é minha responsabilidade, então eu sou irresponsável. Todo mundo tem que entender o quanto, a partir do momento que a gente se dispôs a se conectar com as pessoas ou a trabalhar em qualquer lugar, a gente está falando de a minha comunicação aqui tem uma importância. Se todo mundo assume essa responsabilidade, isso segue bem. Você falou uma coisa ali muito legal, que é, não quero dizer que eu não sabia. As pessoas têm muito, e eu acho que isso é muito cultural nosso, essa sensação de que se eu não souber tudo, eu não tenho valor. Exatamente. Então, deixa eu passar por cima, fingir que eu não sei, e aí o erro vai aparecer ali. E vergonha de falar que se distraiu, porque hoje quem fica em presença inteiramente é raro. Exato. Né? Fala, desculpa, me perdi aqui, volta. Você pode falar para mim de novo? Ou não entendi, né? Ou não entendi. Você pode repetir, explicar. você pode explicar. Não é isso, feio, né? E isso é uma coisa que eu falo muito dentro de empresa. Né? Eu falo assim, pergunte, crie um campo que seja um campo seguro, um campo aberto para as pessoas se sentirem à vontade para falar, tomar risco interpessoal, né? Que é a questão da segurança psicológica. Sim. E aí a gente percebe que muitos erros acontecem e poderiam ser evitados. E erros, inclusive, que às vezes custam vidas, né? Custam vidas. Exatamente. Vocês falaram de retrabalho, né? Isso também pode ser numa vertente para eliminar turnover, né? Sim. Então, diminuir, assim, né? Ou diminuir, porque... Terminar não, mas diminuir sim, porque eu não tenho uma comunicação, o meu time não está engajado, a pessoa que está na ponta, a primeira coisa que ela vai fazer, eu quero me desligar. Não consigo entender o meu par que está aqui do lado, quero ir para um outro lugar. Né? E você acha que uma comunicação ela pode trazer um benefício para diminuir esse tipo de rescisões de trabalho? Aliás, trabalhar com a retenção do talento, né? Que eu acho que eu acredito que a comunicação ela seja fundamental para isso, né? E eu acho que isso acontece em todas as relações, sabe, Bruno? A gente sempre, né? Às vezes parece assim, existe a empresa dos meus sonhos, a ideal, a que todo mundo vai se comunicar super bem. Não, você vai passar pelas mesmas necessidades e angústias de se desenvolver para que você esteja no seu melhor, né? E transita por isso. Eu falei bem, eu não falei, puxa, me desculpa, eu achei que tinha sido claro, não fui. Entender que muitas vezes faz parte da gente num sufoco, ou às vezes até sem sufoco, tá ali numa situação disponível até... como a gente aqui no Golfe agora. Não vamos comentar mais sobre isso. Não vamos voltar. Essa comunicação não precisa. Não precisa. E que a gente não foi eficaz naquela situação. Né? Porque é muito legal isso, que a eficiência ela é uma sequência de eficácia. Então, se eu faço o meu melhor, sempre, isso é eficiência. Né? Exato. E como é fácil a gente acreditar que tá bom, não vou perder tempo com isso. Isso gera muito turnover, isso gera muita gente acreditando que a relação em si é o problema. E aí, Bruno, você pode até ter muita gente tecnicamente lá em cima, elevadíssimo, mas é a relação humanista que vai mandar nisso. Excelente. Então, muito bom. Bom, agora sim, conectando com essa pergunta, a empresária está nos assistindo, né? Pega o papel e a caneta. Ana, traz para nós quais são os pilares para que eu tenha uma efetiva comunicação. Tá. Eu vou trazer aqui alguns pilares que eu acho fundamentais, porque a comunicação ela tem uma subjetividade, né? E eu sempre digo que ela não tem passe de mágicas, e se eu tivesse essa varinha de condão, eu ia estar jogando golfe lá na França, num castelo maravilhoso do século XVII, talvez, cheio de afrescos. Tem que nos convidar, hein, por favor, hein? Total. Sem vocês, golfe jamais. Mas eu acredito que tem uma série de conferências. A gente pode conferir muitas etapas. Primeiro ponto, se eu não sei o que eu entrego de mim para a minha equipe, para os meus pares, pode partir da premissa que tem problema aí.
mesmo sabendo que entrega, a gente vai ter problema. Exato. Porque é natural que de vez em quando as coisas saiam no impulso, mas a partir do momento que você começa a falar, não, eu sei que aqui eu tenho um impulso, aqui eu não falo direito, aqui eu tenho preguiça de repetir, aqui eu não pergunto quando eu não sei. Ainda que a gente tenha essa noção, né, a gente vai falhar. A nossa imperfeição nos permite crescer pela vida inteira. Então, a gente vai falhar. É muito fácil a gente falhar na comunicação. A beleza é tentar diminuir o número de falhas. Então, primeiro ponto, o que eu estou entregando de mim em relação a situações que são importantes para a empresa, em relação a protocolos que são preciosos, que o resultado final vai fazer a diferença, né? Segundo ponto, as minhas variações emocionais. O que elas fazem comigo? Se eu tenho muita coisa para entregar e eu estou brava, se eu tenho muita coisa para entregar e eu estou ansiosa, ou eu estou afobada, que tipo de comunicadora que sai de mim? Que monstro sai de mim nessa hora? Porque vai mudar. Não adianta. Né? Então, esse ponto é muito importante, porque eu não controlo o outro na comunicação. Eu não tenho como controlar. Eu só tenho como me controlar. Esse é o ponto interessante. As pessoas me perguntam, às vezes, assim, como é que eu faço para as pessoas gostarem do que eu falo? Você tem que gostar primeiro. Tem que começar. Exato, né? Apaixonado por isso. Você tem que estar muito amor, envolvido, né? né? Vocês não precisam falar do golfe, vocês não precisam falar para ninguém que chegue perto do golfe, olha, goste do golfe. Não, está brilhando, né? O brilho é contagiante. Então, a gente fala até demais, né? Gosto de negócios, né? De negócio, relacionamento, exato. E mesmo a questão do golfe associado à situação dos negócios é fantástico, porque é uma fusão maravilhosa onde a gente vê esse jogo o tempo todo na vida. Na vida, né? exatamente. Então é maravilhoso. Falar aqui de negócios, falar sobre algo que realmente inspira a gente, é algo que chega diferente. Saber aquilo que não nos inspira e que a gente também vai ter que saber falar algumas vezes. Sim, exatamente. E que é desafiador de fato. Mas o primeiro ponto é um grande convite. E aí entra um pouquinho na metodologia da comunicação construtiva, né? O que eu preciso falar? Está claro para mim? Se está claro para mim, está claro nas minhas palavras? A forma como eu vou passar? Porque uma coisa é eu passar um assunto com esse envolvimento, e uma coisa é eu passar um assunto assim, ó, se eu chego assim já chego conectando assim com você também. Né? Ou aquela palestra linear, né? Aquela comunicação. Isso. Agora, também falar para a pessoa assim, ó, não seja linear, é a mesma coisa que falar nada. Porque a pessoa não tem como ter um enlatamento de falar, então eu não vou ser linear e vou falar, vai ficar artificial. Né? Então, primeiro ponto é envolvimento. Sai do outro, mergulha no assunto, mergulha em você. Como é que você está passando esse assunto adiante? É fácil fazer isso? Não. Por isso que tem tanto problema de comunicação. Porque os poucos que fazem um pouquinho viram a chave e passam a ter um processo de comunicação totalmente diferente em relação ao que eles levam. E é isso, é um pouquinho. É um pouquinho que a gente se perceba. Nossa, aqui, quando eu estiver assim, eu não vou falar. Ou quando isso aconteceu, eu vou me desculpar. Ou então eu vou pedir, né, com licença, até isso. Então, é muito interessante como as pessoas se assustam com elas mesmas quando elas se veem como comunicadores. Que ótimo. Porque o caminho, né, eu percebo essa questão de falar com o coração. Né, como até a gente sempre fala disso, né? Então a gente tem ali umas colinhas, umas perguntas, mas o nosso combinado é que seja tudo orgânico aqui. Né? O BGB, você participou totalmente orgânico do começo ao fim. Sim, maravilhoso. Né? Tem sim um roteiro, porque a gente não pode confundir bagunça com bagunça, né? Com falta de estrutura. Ou improviso o tempo todo, Exatamente, né? né? Então, você tem uma estrutura, né? É o que eu falo em desenvolvimento. Você cria uma estrutura e cria um espaço livre dentro. Isso. Né? E aí, o quanto que eu percebo, e eu queria ver até a tua opinião sobre isso, que a pessoa ela quer ser ela, porque se ela fosse ela mesma naquele momento, sairia um conteúdo fantástico, mas não é o que de repente a sociedade espera. É aquela cobrança de ser perfeito, né? Aquela cobrança de você não poder errar. Então eu quero seguir fórmulas de comunicação, fórmulas disso, fórmulas daquilo. Você deve ver isso, né? Muito, né?
Muito. E seria tão muito. mais fácil, né? A pessoa ser ela ali, né? Porque a hora que você trabalha com a fórmula, você padroniza, né? Você cria um enlatamento. Então, você sai do artesanal, Exato. que somos nós, né? Você vai para um enlatamento de falar assim, tudo bem, eu não vou ter muita personalidade, mas eu não vou errar. Esse é o medo. Sim. Né? E aí você falou uma coisa que eu acho que mora aí. Na minha percepção, mora aí. A comunicação sempre vai acontecer no improviso. Isso aqui que nós estamos fazendo é um improviso. Exato. Só que a gente só improvisa porque a gente sabia o que a gente tinha em mente, tem uma organização prévia, a gente fez muitas vezes, né? A gente, quando você falou hoje para mim, você vamos jogar o taco daqui, parará, você já sabia que eu já tinha tido uma experiência. Sim. Porque se fosse a minha primeira vez em contato com isso, eu ia entrar em pânico. Sim, e seria diferente a nossa atuação com você, né? Isso, a de você. Exatamente. Se você falasse isso para mim daquela forma, você ia sacar que eu não sei como. Então, eu acho que muito da comunicação, as pessoas lidam com o improviso da comunicação como se o improviso fosse, na hora eu falo, na hora eu vejo. Não. Sim. Isso eu tenho que trabalhar o know-how disso, né? Sim, uma cozinheira. Estudar algo antes, né? Tem uma prévia disso. Né? Ou pelo menos ter tido muita experiência. Uma cozinheira, ela só improvisa na cozinha, se falta sal, se ela tem muita experiência. Exatamente. O médico só vai improvisar numa cirurgia se ele tem muita experiência. Agora, a experiência do médico não serve na cozinha. Por mais que ele, né, a não ser que ele seja um cozinheiro, mas por mais que ele não vai usar aquela bagagem. Exato. Então, muitas vezes eu percebo pessoas querendo essa fórmula, esse enlatamento, põe a mão aqui, olha para lá, finge, disfarça, finge. Se você não souber, toma um gole de água e disfarça. Quer dizer, você acha que... Joga uma pergunta. Joga uma pergunta, fala muito interessante, Tosse. Tosse, faz qualquer coisa assim. E eu fico pensando, puxa, se a pessoa leu o mesmo livro, ela está sabendo que aquela pessoa está falando assim, puxa, agora essa pessoa não sabe, né? Porque olha, leu o mesmo livro só que eu. eu uso essas técnicas, a pessoa vai pensar isso. Mas lidar com o improviso e ter essa leveza de falar assim, eu não sei. Sobre isso, eu realmente não tenho profundidade para falar. É um assunto interessante, eu gostaria de ampliar. Como é interessante a gente poder trazer nossa verdade de uma maneira que eu digo elegante. Não saber não é um problema, nunca foi. Agora, o ser humano passou a acreditar que ele só tem valor se ele souber tudo, se ele passar tudo, se ele for aprovado em tudo. Então, é muito interessante o quanto esses enlatamentos eles duram um tempo. Né? Porque você não tem como sustentar esse personagem. Então, fazer o quê? Eu digo, entre em contato com o assunto antes. Mas eu tenho medo. Eu brinco que tem gente que fica tanto tempo pensando, e se acontece isso, aquilo outro, que ela podia estar estudando o assunto, ela podia estar estudando a si, ela podia estar olhando para ela. Né? Vou contar uma historinha super curtinha para vocês. Acho que eu não contei no dia. Eu fui dar uma palestra uma vez, tinha uns 200 advogados. Né? E tinha outras pessoas também, além de advogados, outras formações, mas era uma grande maioria. E muitos deles, assim, a preocupação do não saber, né? O direito é uma exigência, toda profissão mas muitas vezes essas profissões que exigem muita leitura e tal. Eu contratei uma atriz. E essa atriz veio e eu falei, Jaque, na hora de tal slide, nós ensaiamos tudo direitinho. Na hora de tal slide, a hora que o slide entrar, você vai começar a me fazer pergunta e eu não vou saber responder nenhuma. Né? E aí a Jaque foi chiquésima, linda, né? Uma querida Jaque. Chegou lá toda com cara de madame pomposa e tal. Ela, por favor, você conhece o método Johnson's White? Não, nunca ouvi falar. Mas você conhece? Parará, e começou a fazer um monte de pergunta, né? E aí eu comecei a olhar, eu queria ver a reação. plateia, a reação, né? E as pessoas começaram a olhar para ela, tipo assim, nós vamos avançar em você. Porque o público entra contra, o público vai ficando contra a pessoa que está te agredindo. Né? E aí eu falei, para, porque teve hora que eu falei, não, tinha umas amigas minhas ali que iam jogar o sapato na Jaque, né? Eu falei, gente, a Jaque é uma atriz. Ela tá correndo risco. Ela tá correndo risco. Eu falei, a Jaque é uma atriz. E eu queria que vocês sentissem o não saber. Porque a gente precisa saber não saber.
né? E aí a gente falou muito sobre isso. Isso acontece muitas vezes numa reunião. Então, saber não saber Tá tudo é bem. um aprendizado. Então, saber pôr em palavras que a gente não sabe é maravilhoso. Né? E Não, sim, É um ato de coragem, né? essa história sua é sensacional. Eu sou advogado de carreira, tenho escritório e realmente a gente passa isso, porque o cliente ele olha para você, ele acha que você sabe tudo. Só que a legislação, a atualidade, as inovações são diárias. é viva. Cada dia tem Exatamente. uma inovação e não tem como você acompanhar. E você já entra com a pressão, né? É. Você já entra com essa Então, pressão. quando você deixa de falar assim, eu não sei, não é feio, Não. não é feio. Não. Traz uma clareza de honestidade da sua parte, Honestidade. dizendo, olha, não sei sobre esse assunto, vou me inteirar e a gente volta. É lógico, Então, lógico. Muito bacana Foi uma trazer, farra. ainda com advogados. Né? Foi muito legal, Bruno. Porque o que eu queria que as pessoas vissem, assim, eu falava para eles, aquilo que vocês estavam prestando atenção na palestra sobre comunicação, a hora que eu comecei a não saber, eu parei de ter valor para vocês? Exatamente. Aí eles falavam, não. Eu falei, Exatamente é exatamente isso. A gente não deixa de ter valor quando a gente não sabe. Então, esse eu acho que é um dos grandes problemas de comunicação também, né? Na atualidade. A gente saber não saber, aprender a não saber, que também é um exercício. Exato. É um aprendizado. Perfeito. Legal. Para a gente encerrar esse bloco, né, e ir para as próximas atividades, líderes também estão nos assistindo, nos ouvindo, né? E eu ouço de clientes que são amigos, que falam que existem essas dificuldades da liderança, absorver o que a empresa tem de planejamento, traduzir isso para o colaborador e engajar a equipe. Na visão sua, do Ale que trabalha bastante com esse assunto, quais são uma dica poderosa para a liderança que está nos ouvindo? Como que eu posso afinar a minha comunicação interna? Como que eu posso chegar no meu colaborador e falar, olha, vamos conversar que a gente tem um planejamento fantástico para esse ano? Que legal. Você quer partir aí, Ale? Não, pode É? ir, pode ir. Pensando aqui, uma pergunta muito boa. Muito boa. Eu acredito que a liderança, ela acaba sofrendo muito com a patente da liderança, porque é como se aquela pessoa tivesse que falar e a coisa acontecer. Abram-se os mares e acontece. Façam esse projeto até o fim do mês e o projeto está pronto, como se nada. Então, o líder ele tem que ser o porta-voz da execução do outro. Isso é uma fantasia, das mais fantasiosas do mundo, né, Ale? A gente que adora trabalhar dentro do mundo corporativo, a gente sabe que isso é uma fantasia. O grande diferencial do líder é ele entender que ele não vai ter uma imposição. Aquele que impõe para o outro fazer, ele cria uma torcida contra. Exato. Ele vai começar a criar um problema, né? E não é chegar, faça-se e a coisa vai acontecer. Mas aí eu vou trazer algumas bases de pesquisa da Gallup que eu gosto muito, que eles pesquisaram isso, inclusive, em mais de 100 idiomas. E eles trouxeram como resultado que se você tem perguntas que te aproximam intencionalmente, né? Como está o seu trabalho? O que você sente que você está sendo pago para fazer aqui? Mas não de, o que você é pago para fazer. Não. Qual que é a sua execução de fato? Porque uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Qual a sua execução de fato? O que você comemorou nos últimos meses? O que foi difícil para você nos últimos meses? Veja, o líder, quando ele consegue se aproximar da pessoa, porque tecnicamente as pessoas vão ser parecidas. Aquilo que elas não fazem, elas vão adquirir tecnicamente. Sim. Agora, se você tem uma gestão que quer entender como é que aquela pessoa performa, aí é diferente. Mas daí, será? Vou ter que aprender? Bom, aí talvez não lhe caiba o prazer de ser líder, não lhe caiba a função. E pode acontecer, porque para ser líder, eu acho que assim, a bolinha no buraco, para ser líder é você ter a certeza de que você quer trabalhar com pessoas que estão ali para você desenvolver. Elas não chegaram prontas para você.
Não é falar Exatamente. faz e Tem que a gostar de pessoa vai gente, fazer. né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar É a de tecnologia tá em humana, conex- né? É Isso a é o- tecnologia a humana. API. É a tecnologia humana. Então, É. se você não está pronto, ou se não é seu, né, fazer essa conexão com pessoas, não tem problema nenhum. Ok. Né? Faz Esse um não é outro teu lugar, caminho. né? É. Esse não é o teu lugar, porque Ponto. senão isso vai trazer muita infelicidade para as pessoas também. Mas ter boas conexões, ter um líder que de fato quer saber como você está e como você executa é muito interessante. E isso não vem pronto para o líder também. Fazer essas próprias perguntas é um desafio. No começo ele não sabe quais vão ser as respostas, mas também os estudos mostram que esse é o fator que mais gera engajamento. O engajamento ativo, que é aquele que vai trabalhar porque tá afim, né, envolvido, como vocês, como a gente no trabalho, com, Sim, né, sim. com A gente fala desenvolvimento. tesão, né? de trabalhar. Exato. É. Esse engajamento ativo, ele vem dessa conexão humana presente. Legal. Bom, eu compartilho do mesmo lugar mesmo. Mas tem para colaborar aqui um exemplo. Teve uma multinacional que caminhou um coach para mim na época, isso há 12, 13 anos atrás. Tá. Ele falou, a multinacional que vai pagar o processo de coaching, de desenvolvimento. E eu trabalho bem com coach executivo empresarial, que é um trabalho bem focado ali em competências. E eu falei, qual que é o ponto? Aí ele trouxe assim, não, é que eu vim aqui, a empresa vai me pagar, eu sou um excelente líder para eles, né, em resultado, mas eu preciso desenvolver a minha comunicação. Sim, né? E o que é desenvolver sua comunicação? E ele não sabia. Ele falou, não, mandaram eu vim aqui falar da minha comunicação. Né? E foi um processo todo voltado para o autoconhecimento. Né? Para ele se conhecer, tinha tarefas que a gente criava ali, aliás, que ele criava, que era de observar como a pessoa reagia conforme ele falava com ela. Porque muitas vezes que ele ia falar com alguma pessoa, ele estava olhando para baixo. Uhum. Ou ele não conseguia olhar nos olhos da pessoa. É um ajuste, né? Foram ajustes que a gente foi fazendo e o que foi fundamental foi assim, como que você vai avaliar que você melhorou a sua comunicação? O que vai acontecer? Como a gente vai mensurar que a tua comunicação melhorou? Foi um ponto que eu lembro até hoje, assim, como que eu busco isso? Como eu busco esses critérios? Como que eu busco esses pontos? E eu falei, e principalmente, porque às vezes você vai acreditar que você mudou, vai perceber que você mudou, mas como que a organização vai perceber que você mudou? E virou tarefa. E virou uma tarefa que mexeu com a organização. Porque ele foi perguntar para o líder não sabia. Ou seja, ele nunca ia melhorar. Sabe aquela coisa? Né? Porque fica numa Círculo vicioso, subjetividade. Subjetividade. E, Né? e por quê? Porque é uma coisa subjetiva, inclusive. Né? Então, como que eu crio critérios? Né? Então, aí ele foi criando indicadores, e foi batendo todos os indicadores. A comunicação dele expandiu. Mas por quê? Porque ele trouxe uma coisa do subjetivo para o objetivo. Muito legal. Não é? Muito legal. E aí, só roubando aqui um pouquinho, as pessoas falam, você precisa melhorar a comunicação. É importante o líder saber que quando ele fala isso, ele não está falando nada. Não está falando nada. Porque a pessoa acha que ela vai ter que falar mais. Mas eu sou tímido, tenho que falar. Não precisa falar mais. Muitas vezes é um ajuste, é um olhar, uma expressão facial muito sisuda. É uma maneira distante, o ajuste não é uma coisa miraculosa onde a pessoa vira o grande comunicador que todo mundo vai acender os holofotes. Não, está no ajuste muito sutil de você ter um estado de presença e disponibilidade. Exato. Que muitas vezes a expressão facial, olhar, um gestual, uma pessoa largada assim, Exato. Ela não consegue conectar Ela a fala. vende a sua né? imagem dessa forma. Né? É interessante porque eu, por anos, lá atrás, há 20 anos atrás, eu tinha pânico de público. Nossa, falar aqui não seria para começar a tremer, assim. Mas por quê? Porque os meus modelos eram pessoas muito engraçadas, sabe? E meu perfil é introvertido. Então, lembra do Godri? Daniel chama Godri. Ele é um palhaço, uma figura no palco, né? Tanto que eu mandei funcionário meu na época, eu falei, o que vocês aprenderam? Nada, mas eu ri pra caramba. A comunicação foi boa. Mas porque ele ensinava através das brincadeiras. Exato. Ele fazia o famoso, como que é essas piadas? Stand-up. Stand-up. Ele já fazia stand-up na época, sabe? E minha referência era ele.
Então, eu entrei um dia na palestra, quis fazer uma brincadeira, foi péssimo, né? Nossa! Porque não sou porque eu. tem que ter muita Aí eu descobri que intimidade eu sou com de isso. conteúdo, que eu sou uma Que outra... Que é perfeito. ali meu lugar, que o meu lugar é introvertido, que se eu contar uma piada é porque saiu... Nasceu na hora ali e na combinou. hora. Combinou, né? exatamente. E aí, como a gente pega essas referências e fica preso nelas, né? Muita gente pergunta para mim... Por isso que a fórmula não funciona. A fórmula não funciona. Muita gente me pergunta, devo fazer um curso de teatro para melhorar a comunicação? Eu falo, não. Faça um curso de teatro para curtir a arte. Isso. Né? Porque dentro do seu ambiente corporativo, dentro do seu trabalho, qualquer seja a função, você não vai representar um papel. Agora eu vou ser a vilã. Né? Agora deixa eu ver qual script que eu sigo. Agora eu vou mais para Shakespeare. Ótimo isso. Né? Exatamente. Então, porque o papel Você tem que acaba. ser você, né? Você tem que ser você. Claro. Então, se você não tem uma noção do papel real que você está ocupando ali, você não sabe o que você está entregando. E daí vem os medos muito grandes e esse recuo, e muitas vezes esse recuo trava o olhar, trava a conexão. E, infelizmente, a maneira como mais é interpretada é: essa pessoa não quer saber de mim, essa pessoa está distante. Exatamente. Ninguém vai interpretar como essa pessoa não tem recursos. Vai interpretar como essa pessoa não quer se conectar comigo. Exatamente. É fake, né? Essa pessoa é fake. fake. Que sensacional. Então, você que está assistindo até aqui, vou pedir licença para a nossa querida convidada. Vamos encerrar esse bloco, só que a gente vai trazer uma modalidade que tratamos dentro do BGB, que é o BGB Collab, que é o Momento Pro. Para você que está ouvindo e nos assistindo, o Momento Pro é quando a gente traz um especialista do assunto para tratar de alguma área específica e ele vai entrar dentro do mérito, né? E aqui nós vamos fazer uma analogia com o golfe. Como nós estamos tratando de um conhecimento fantástico de que é a comunicação, a gente vai para o Momento Pro destinado ao golfe e nós vamos falar sobre o que o golfe traz dentro da comunicação. Ah, é? E ali, É verdade? é verdade. Bom, no improviso? Eu já vou jogar para você aí, ó. Esse Momento Pro. O que a comunicação tem correlação com o golfe? Nossa, total. Esse Momento Pro que a gente faz no BGB, foi daí que a Ana Lúcia nos visitou, né? Ela palestrou. E aqui a gente, né, o podcast, a gente vai trazer cada evento, cada encontro nosso aqui, analogia do golfe, informações sobre o golfe ou conexões. Hoje coube perfeitamente a questão da comunicação. Fazemos muito isso no evento, né? No dia a dia do golfe, né? Bom, trazendo para esse Momento Pro a questão da comunicação, a especialista aqui pode falar melhor, mas a gente tem N formas de comunicação, né? Comunicação verbal, não verbal, assertiva, né? Como você fala. Então, a verbal, ok, né? No golfe a gente conversa, o BGB ele nasce disso, né? Porque a gente percebeu que as pessoas conversam no campo, mas não se conhecem da forma que poderiam se conhecer. Por isso que tem o after ali, né? O depois do golfe. Mas ali, ok. A comunicação verbal, ok. A comunicação não verbal, ela aparece porque é um esporte, né, que promove muito erro, que promove muita tensão, né? Então você vê que a pessoa está tensa, você fala, tá tenso? Não, né? E tá o braço assim, né? Porque o golfe é um esporte para você jogar mais relaxado, né? Então o swing ele tem que acontecer, o corpo tem que... É uma dança, na verdade, né? E você precisa soltar o taco ali, e a pessoa está tensa, ou ela vem acertando, vem jogando golfe, está bem, né? Daqui a pouco ela começa a errar, ou... Não. A bola vai para a água, aí você vê aquela cara fechar, assim, então aquela comunicação não verbal, o quanto comunica, o quanto que a gente percebe isso, e às vezes deixa a pessoa no seu momento, né? Anda de lado, assim, deixa a pessoa ficar ali. E tem dois momentos emblemáticos, né? Um que é o seu cérebro conversando, o seu subconsciente. Isso, é onde eu vou chegar. E a pessoa que se frustrou na hora de fazer a batida. E ela internamente ela começa a se comunicar e não consegue prosperar depois no gol. Exatamente, não consegue voltar pro jogo. Então, o que eu quero... Tem essa comunicação verbal, tem a não verbal e tem N outras formas que a gente pode falar aqui, mas tem a comunicação intrapessoal, né? Então, essa comunicação intrapessoal é a comunicação de você com você mesmo. Então, como é que você se comunica com você mesmo? Que uma vez eu fiz uma meditação para a pessoa, ela dá cor nessa voz, essa voz é aveludada, essa voz ela é dura com você. Que voz é essa que é o seu diálogo interno? Qual que é essa comunicação que você tem dentro de você? Né? E é muito interessante que no golfe, e fazendo uma analogia do golfe para a vida, a gente tem ali o ego,
né? Quando você tá ali com a bola, que é um esporte de bola parada, o golfe. Então, futebol, tênis, vôlei, basquete. Tem um momento de arremesso que você vê que é um momento de tensão, né? No basquete. Mas é um jogo de bola corrida. O golfe é um jogo de bola parada. Quando você para você e tua mente. Para você e o que os outros estão lá, muitas vezes adversário no torneio, olhando, e às vezes pode até estar torcendo pra você errar. Não, né? e quer ver a perna tremer é sair do T1 com todo mundo te olhando. Exatamente. Né? Então, a gente jogar aqui com a câmera filmando. Aham. Eu saí de um torneio que tava a Band filmando. E Aham. falei, como que eu saio do sapezal? Falei, como que eu saio aqui? Agora aquele frio na barriga, a mão fazendo Lógico. assim, ó, praticamente. Por quê? Porque é uma cobrança muito grande. O teu diálogo interno ali tá a milhão. Então tem um ego que ele vai falar assim, nossa, eu vou arrasar. Eu vou dar uma batida, vou fazer, a minha bola vai muito longe, ou eu vou embocar e todo mundo vai, né? Esse é o ego falando. Tem uma outra coisa que é a tua mente. Olha, pega o taco assim, faz assim, o seu swing é assim, olha a tua postura, tá inclinado, tá apertando o taco, tá apertando o grip, não tá apertando. É a tua mente invadindo ali. E tem uma outra questão que é um sabotador, que a gente pode chamar daqui do medo, talvez, mas o nervosismo, que é o medo de falhar. E se eu falhar? E se eu errar? No golfe tem o airshot, quando você tem a intenção de pegar na bola e não acerta a bola. A bola, o taco passa. E isso é muito constrangedor para quem já joga há muito tempo. Né? Então, assim, e se eu falhar? E se eu der um airshot? E se a minha bola for para a água? Olha quanta coisa acontece no mesmo momento dentro de uma simples tacada. E na vida? Quando você leva isso para a vida, quando você leva isso para uma mesa de reunião, você está lá e fala, se eu fizer aquela pergunta, ou colocar aquela resposta, e o dono da empresa, ou o CEO, ou não sei o quê, vai falar, olha que cara inteligente, é teu ego. Aí vem, não, mas como eu estruturo a minha entrada aqui? Se eu fizer isso, se eu usar a técnica XYZ e a fórmula não sei o que lá, e, né, tá lá, e se eu falar uma bobagem? E se todo mundo achar que eu fiz uma pergunta imbecil? É a mesma coisa, é um depara do golfe para a vida. Quando que você dá a melhor tacada de golfe que existe? Quando você elimina os 3. E já aconteceu algumas vezes comigo, já aconteceu com o Bru, com qualquer golfista que já joga um tempo. É um momento que você se desvinculou do seu ego, que você não pensa, você simplesmente faz. Você simplesmente é você. Simplesmente você fala com o coração, né? É esse o lugar, é isso que eu quero, né, trazer aqui como uma analogia do golfe para a vida, porque isso se apresenta na vida de uma forma muito, muito evidente. É até a questão do princípio da transcendência, né? Não sei se a gente pode chamar de princípio isso dentro do golfe, né? Mas o livro que o Ale um dia me presenteou, ele trazia o termo que é esse daí, transcendência. Transcendência. Então, por exemplo... E ele fala desses 3 pontos. E ele fala dos 3 pontos. Quando você está focado, isso é uma referência no golfe que ele trazia no livro, né? A hora que você consegue eliminar quem está à sua direita e quem está à sua esquerda, você só encontra o fairway, que é aquela linha reta do golfe, né? É você a bola. Você consegue transcender a transcendência. É loucura isso, né? Mas a gente não bebeu nada isso. aqui, tá? Não, é água. É água mesmo. E isso essa conexão é muito importante. Legal. Né? Sem dúvida. Eu acho que em relação à comunicação, para mim, naquele dia do golfe, a beleza é esse estado de atenção que você tem que ter na bola e em você, né, o seu corpo fazendo um fluxo onde a bola, o taco e a bola vão virar uma extensão dessa dança. E o quanto eu me peguei, eu adoro estudar o olhar, e eu ia jogar, eu ia com o olhar aqui, ó. Eu tirava da bola e ia para frente. Sim. E que barato, porque eu falava, cara, eu perdi ela. Então, mas era nela que eu tinha que estar. Mas por isso que a gente fala que o golfe é um dos melhores esportes, pra gente o melhor para lidar com ansiedade. Lógico. Porque quando você bate, tanto que a gente joga junto, a gente joga contra o campo. No final a gente pode até ver quem jogou melhor, mas a gente não é um contra o outro. Então, um dos pontos de a gente falar de que é bom jogar em dupla, mesmo que esteja competindo, é porque o outro olha a tua bola. Porque eu falo, pode deixar que a tua bola eu olho, bate na bola. Porque quando você terminou a tacada e teu taco tá aqui, ó, o teu ombro, ele vai levar a tua cabeça, teu nariz tá na bola, o taco já passou, a bola tá lá em cima e você tá olhando para aquilo que não existe, não tá mais. E aí que você vai procurar a bola no ar. E no golfe, a pessoa, antes de bater, ela já tá olhando para onde. E aí a bola abre, fecha. O grande segredo do golfe, nós vamos revelar aqui. Não tira o olho da bola.
O segredo é ficar É a com a mesma bola. forma dentro da sua empresa. Às Não, vezes a gente quer olhar todos os setores ao mesmo tempo, a gente não consegue. Não consegue. Não tira o foco, não perca o foco. Não perca Dentro o do foco. golfe, você Não tirou... perca as pessoas, não perca Isso. o olhar para o lucro, não perca... Nem uma que série de- você guarde de a uma pontos. certa distância, como às vezes você tem que guardar a bola à distância porque ela foi lá longe. Exato. Mas você está fazendo essa exato. guarda, esse olhar, entendendo isso. Exatamente. É uma analogia maravilhosa, Fantástico. uma analogia Bom. linda. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá, que tinha... Conte, nos conte. É, maravilhoso isso. Tinha um cara jogando e ele estava dando, né, as tacadas e você falou, nossa, esse cara é incrível. Ele estava treinando lá, ele não era do nosso grupo. Ah, o Dudu. É. É. E aí Que eu falando do movimento, tava né? todo mundo babando, eu era uma das babonas ali falando, gente, olha o que ele faz, né? E ele não estava vendo ninguém. Ninguém. Então, o que acontece muitas E não vezes, tava mesmo. e no mundo corporativo é a necessidade de reconhecimento Exato. faz a gente fazer de uma maneira exibicionista. E qual de nós não faz isso, né? Eu falei, nossa, se eu jogasse assim, eu ia estar assim, ó. Vocês estão vendo que bacana que eu sou? Mas o quanto essa conexão, ela transcende, Isso, porque ela está exato. num outro lugar. Aham. O que a gente acha dele já passou por ele há 1000 anos. Exatamente. O que ele sente na relação com aquilo que ele faz é o melhor. Então, querer fazer o meu melhor para que eu possa entregar o melhor é diferente de querer fazer o meu melhor para que o outro me aprove, né? Ou para que eu tenha um reconhecimento, ou eu tenho que ser visto. Mas, ao mesmo tempo, a gente, sem dúvida, olha para isso e fala como é desafiador. Mas eu não tenho dúvida que é um lugar humano que a gente tem que buscar. Perfeito. Exatamente. É. Eu sou o contrário, tá? Eu quero bater rapidinho pra ver se a bola vai pra direita, pra esquerda. Ninguém viu, tá bom? Vou correr pra bola. Às vezes vai reto. Eu fiquei com vontade de ser aquele menino um pouco. Muito É, bom. a gente está prestando atenção no movimento. É, né? maravilhoso O movimento e, assim, o aquilo. foco. Exatamente. Mas o que ele tirou? Ele já não está mais naquele momento Não, a mental gente não estava ali. de setup, pra que ir. não precisa, Não. porque ele já segue um modelo, o corpo dele entende. Né? Uma pessoa que fez RPG comigo, ela trabalhava um lado meu do corpo, pedia para eu fechar o olho e andar na sala, e depois ela falava, o que mudou? Aí eu falava assim, mudou isso, parece que eu tô meio penso, né? Ela falou, agora eu vou trabalhar outro lado, porque você tem que perceber o que é bom. Depois deixa que o teu corpo arruma sozinho. Que máximo. Porque o corpo, ele é inteligente para isso. Então, o swing tá lá, a melhor tacada tá lá. É. Então, é só deixar acontecer. E tem que zerar isso aí. Bru, tinha que acender uma luz vermelha, assim, de tempo. Porque você que tá cuidando. Porque no Não, BGB tem um tá. que cuida do tempo. Daqui a pouco, meia-noite e tudo meia, bem. nós estamos aqui. Eu fico aqui, Faltam ó. 75 mil perguntas, tá tudo bem. Mas ó, só Tem pra que gente falar pra encerrar. Fran, assim, falar, levantar a mão, Levantar assim. Mas só pra gente encerrar esse bloco e voltar, e depois nós temos o Scramble, Ana. Uau. Tá? Mas nós fizemos uma vez no golfe, nesse movimento de olhos vendados. Para você treinar a sua comunicação e treinar a confiança de quem está do seu lado. Você tinha que escolher uma pessoa para te posicionar, né? E que trouxesse essa confiança. Você já entende um pouco do teu swing ali para bater na bola. E a experiência foi incrível, né? Foi incrível. Ninguém Imagina. acertou, mas foi incrível. Não, acertou. Teve green, brincadeira, teve green. mas foi muito teve green. bacana porque é você confiar e a pessoa vai te direcionando. Ó, o green tá para a esquerda, tá para a direita. Nossa. Faça isso, o movimento mais leve. Ó, você tá posicionado a bola. Mas sabe o que eu ouvi? Ah. Eu ouvi que foi um dos... Sempre te leva uma coisa nova, agora a gente anda descalço, né? Também no final. Mas me falaram assim, foi interessante porque em nenhum momento eu achei que eu ia ser zoado ou que alguém ia brincar comigo ou ia tirar a bola. Espaço de confiança. Olha que estrutura Espaço de confiança. É isso mesmo. Você vê que é interessante? Muito legal, né? Que é construído. Construído Não, total. não é assim. Não. Né? Exato. É. Ana, voltando para a comunicação, nós vamos ir para o segundo bloco. Então, na verdade, nós vamos te fazer algumas perguntas, mas com desejo que você traga para nós soluções. Tá. Né? Então, Socorro. que posteriormente nós vamos para o Scramble, tá? Aham. E vai ser um movimento bastante bacana. Nessa era da tecnologia, né? E aqui só abrindo um parênteses para você que está nos assistindo, tem dúvidas sobre como utilizar melhor a comunicação interna, coloque nos comentários que a gente pega a capacidade da Ana. Ana, nos ajude a responder aqui, mas converse conosco, fale, olha, qual é o meu problema, qual a minha dor,
que de certa forma a gente vai tentar ajudar você, empreendedor ou empresário, ou até a liderança, a tentar chegar nesse objetivo. E voltando para hoje, nós temos tecnologias de todo modo, disruptivas, inovadoras, dentro da comunicação, de todos os setores. Na sua visão, tecnologia na comunicação, ela acaba atrapalhando ou não? Se você tem alguma dica de como utilizar a tecnologia dentro da comunicação? E por fim, um case. Traga um case para nós, para a gente ser agraciado com a sua brilhante comunicação. Ai, que legal. Foram 3 perguntas. Se tiver Foram alguma 3. outra questão, Bruno, eu esqueci. Tá ótimo, Bruno. Eu esqueci, Se eu Bruno. esquecer, eu roubo você aí de novo para me ajudar. Mas eu acho que, como tudo, né, Bruno, a tecnologia só nos auxilia se a gente manda nela mais do que ela manda na gente. Então, eu acho que a partir do momento que o ser humano acredita que a tecnologia pode substituí-lo, nós temos um problema seríssimo. Eu vou fazer qualquer coisa porque a tecnologia faz por mim. Ela não faz por você, esquece. Né? Se a gente quer contratar alguém, a gente não quer contratar alguém que saiba usar bem um texto que é feito pela IA. A gente quer alguém que saiba usar a IA, mas a gente quer alguém que tenha propriedade de poder discutir isso, Sim. de trabalhar com isso. Então, a tecnologia tem que ser usada. Eu sou super fã e eu acredito que isso veio para agregar muito. Hoje em dia, né, eu tenho oportunidade de trabalhar com pessoas fora do país, sem conhecer, sem nunca pegar na mão dessas pessoas, mas a gente consegue falar de comunicação, de desenvolvimento. Então, eu vejo a tecnologia como uma ferramenta excelente, inclusive para acelerar a vida, mas com esse valor, aquilo que está saindo ali, está aqui dentro de mim? Porque se não tiver, porque vai criar um problema. Né? É aquilo que a gente fala. A lei, se você infringe alguma lei, você vai ter problema com isso. Então, a lei da natureza se desenvolva, seja uma pessoa melhor. Se você também quebrar essa lei, se você achar que existe uma inteligência externa que pode fazer isso para você, você está quebrando, você vai ficar preso em você mesmo. E isso, eu sempre digo que a tecnologia, ela nos obriga a sermos melhores. Sim. Porque tudo que está na IA foi produzido por um ser humano. A nossa criatividade tem que estar a 1000 agora para a gente produzir mais. Exato. Então, que ela nos aguce. E sempre falando, isso é simples? Não, isso requer uma construção. Talvez o nosso maior problema seja querer coisas de uma hora para outra e achar que isso pode vir para nós. Né? Se existe alguma ferramenta interna que é usada, utilizada, eu acho que hoje existem muitas ferramentas internas que podem ser acordadas entre as equipes de acordo com aquilo que elas acham melhor, que pode ser mais produtivo. Eu não tenho um grande conhecimento de uma ferramenta que possa dar maiores detalhes, mas eu acredito que tudo que possa abreviar o caminho, né, em termos de, olha, nós estamos combinados, todo dia nós vamos ver e-mail, todo dia nós vamos responder, está tudo certo. Eu acho que a ferramenta tem que ser checada. Né? Eu conheço uma ferramenta, inclusive utilizo ela, eu não sei a sua visão, mas gostaria de saber. Poderosíssima. Clima organizacional. Porque ali eu consigo entender todo o meu time, o que está acontecendo, o que cada um vai se reportar. Né? Olha, eu estou com problema de tempo, eu estou trabalhando até muito mais tarde, né? Eu não tô cumprindo com o meu horário de trabalho. Então, essa ferramenta eu apliquei dentro do meu negócio, vi que ela é poderosíssima, porque eu consigo, às vezes, nesse momento pós-pandemia, que ainda permanece o híbrido, às vezes até o home office, a pessoa está distante, como que você tem uma comunicação efetiva? Bárbaro. Como que ela está aqui? Como que eu posso olhar no olho dela assim, qual é o seu problema, a sua dor? Para mim deu muito certo. Não sei se você já viu falar. Já. E de novo, Bruno, que legal que você usou isso, e a gente está falando dessas ferramentas, não só de ferramentas de comunicação, né? Que bacana. Mas, se não tem um Bruno atrás interpretando o que é isso para a pessoa... Sem dúvida, sem dúvida. Quantas ferramentas de feedback que a gente vê as pessoas aplicando... Sabe qual é uma das ferramentas que eu mais gosto de aplicar para feedback, que eu peço para as pessoas? Quando você sentar com alguém para dar feedback, ou com alguém, você fala assim para a pessoa, o que é feedback para você? Pronto. Porque aquela pessoa, ela vem assim,
morrendo de medo, tipo, eu vou levar uma dura. O que é feedback para você? Olha, eu como líder tenho que contribuir com a sua história, eu quero, né, a gente vai ajustar aqui. Não, feedback você vai me dizer que está tudo ruim. E realmente existe isso. Então, imagina que coisa gostosa. O que é feedback? Né? Usar dessa hierarquia não como algo que de novo, impositivo. Muitas vezes virou sinônimo de cobrança, de cobrança. Feedback, como dizem. Exato. Virou. Eu não sabia, não. Feedback. Feedback é muito comum você ouvir falar. Eu entrei numa organização há uns 10 anos atrás e o pessoal dava uma risadinha do coach, não, né, de algumas coisas aí. E eu falei, não, que a gente fala chicoaching aqui. Né? Chicoaching. De chicote. Vou fazer um chicoaching. Chicoaching não era o líder coach ali que ia provocar. Eu ia massacrar, ia perguntas mais para uma forma de você não só ofender, mas cobrar de uma forma muito impositiva, coagir. Onde o ser humano perdeu essa noção de que a gente pode se ajudar, né? Exatamente. Perfeito. E aí, desculpa, Ale, eu te cortei. Não, isso mesmo. Mas é isso, né? O tal do feedback, só para me ferrar. E o pior é que existe isso. Então, pesquisa de clima, tem várias ferramentas que fazem. Pesquisa de feedback, várias ferramentas que fazem. Mas como você lida com isso? E a hora que você pega a dor do clima, o que você faz com ela? Exato. Tem uma dor aqui, identifiquei. Deixa eu deixar isso aqui agora, porque eu não sei mais o que fazer. Então, precisa dessa interferência muito honesta. Eu gosto muito de alguns autores que falam que quando a gente consegue, aqui dentro, tá igual, a gente está aqui fora na expressão, essa é a maior força da comunicação. Que ótimo. Sensacional. Está inteiro, né? Tá integral, né? Integral. É a comunicação integral. Se eu tô aqui dentro achando... Né? E percebe, né? E as pessoas percebe. Até porque, ainda que você seja um bom ator, você não sustenta. Eu brinco, é do Chaves, né? Que ele falava não. Isso, isso, que vai no... E aí você também não sabe direito o que é aquela pessoa, né? Que ela tá comunicando ali. Você não sabe direito. Então a pessoa... Eu brinco que algumas vezes, quando meus filhos eram pequenos, os dois brigando, eu chegava e falava, não grita com o seu irmão, né? Uma ordem extremamente coerente, né? Gente, eu vou deixar esses meninos loucos, né? E a gente faz, né? Então você fala gritando para não gritar. Então existe isso. Agora, como a gente pode melhorar isso? Percebendo a influência que a gente gera, tirando o problema como sendo do outro. Perfeito. E a partir do momento que você assume isso como sendo seu na colaboração, e não é um caminho simplório, é um caminho muito complexo, mas é muito legal, eu não tenho dúvida que mora aí a realização. Sim. Perfeito. Ana, para a gente encerrar, um case que foi emblemático para você, que realmente construiu ou desconstruiu alguma coisa que estava pegando um caminho torto, um case que vem assim na sua mente. É que vem um case que para mim assim foi muito interessante, né? Tem alguns cases de observar assim falha de comunicação, de perceber que por um detalhe de comunicação a empresa teve um prejuízo terrível, né? Eu vivi isso uma vez, cheguei na empresa, estava aquele climão de morte e tinha mudado a temperatura abruptamente naquela noite. Eles faziam uma produção, eles tinham que ter mudado também, enfim, um elemento lá dos componentes na produção, mas ninguém sabia. Então eles perderam todas as peças e perdeu um monte. E aí eu falei, vamos usar disso para aprender, vamos lá e vamos perguntar para eles, né, se existe alguma necessidade de variação quando varia a temperatura. Né? Ninguém sabia a temperatura. Então, mas para os líderes estava claro que isso existia, mas aconteceu na noite. Mas eu acho que um case muito interessante que aconteceu foi uma vez que eu fui atender uma líder e que ela tinha vindo recomendada pela diretoria porque ela tinha uma dificuldade de comunicação. E vieram, inclusive, 2 diretoras conversar, que ela era uma pessoa muito prestativa e tal. No entanto, ela tinha uma empáfia, uma distância, e que ela precisava melhorar isso porque estava na berlinda ali, ela ia perder o cargo, né? E eu falei, puxa, espero poder ajudar, e muitas vezes é só a expressão da pessoa, alguma coisa assim, mas, né, vamos lá, vamos fazer esse trabalho de mentoria. E quando ela chegou para a gente fazer o trabalho individual, né, eu falei para ela, eu queria que você trouxesse para mim algumas características que você acha que são fortes no seu dia a dia, na sua expressão.
E ela olha para mim e fala assim, eu sou muito empática. Eu sou muito colaborativa, minha equipe me adora. E eu fiz o que eu faço comigo agora? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu faço comigo? Como que eu Porque resolvo isso? e assim, né? Como é que eu não... Que cara eu ponho em mim? Exatamente. Porque eu estava esperando ela falar assim, olha, eu tenho algumas dificuldades de comunicação, ou qualquer coisa que fosse assim, porque o rosário que foi tecido em relação a ela era o oposto da visão que ela tinha dela. E a gente conversou muito, eu escutei, falei, como você traduz a empatia, como é que você se vê assim, eu auxilio e tal, e aí a gente foi, você acha que isso algumas pessoas podem achar talvez invasivo, não? Pode ser, e a gente foi tentando chegar num lugar, enfim, no final ela não decidia, lógico, de todo esse processo, foi muito bacana porque ela trouxe, puxa, eu tinha uma imagem de mim, a minha intenção era totalmente diferente da minha expressão. Então, eu gosto muito desse case porque eu acho que ele se repete. Legal. Eu acho que ele se repete, pode se repetir com a gente. Lógico, nós todos estamos, né, aí propensos a cometer algumas falhas ou a não se sentir muito à vontade em algumas situações e não saber como a gente se comporta, mas existem pessoas que isso é muito forte. E a pessoa, se a intenção dela é nobre, ela está achando que a expressão também está chegando. E talvez o que eu mais percebo em relação a essa angústia, a pessoa fala, não, por que não dá certo? Por que não dá certo? E é por isso. O que ela expressa não tem a ver com aquilo que é esperado, com aquilo que é a intenção dela. Esse caso é emblemático para mim porque ele foi a discrepância, né? Completa. As pessoas saíram, tinham dado um discurso. Gente, será que eles erraram a pessoa que eles iam mandar aqui, né? Chamaram alguém errado. Exato. Vamos CPF, né? E aí foi muito legal, porque é isso, né? Já aconteceu também comigo. E a gente trabalhar com desenvolvimento humano é isso, né? E o mundo corporativo é maravilhoso para fazer isso, porque ali vira a casa das pessoas e ali é onde as pessoas mais convivem. E elas não aprenderam a conviver. Elas não aprenderam a lei da convivência com quem eu não escolhi. A gente escolhe amigos, marido, a gente não escolhe pai, mãe e filho, né? Mas vem e a gente encampa. Agora, colega de trabalho, né? Pessoas dessa convivência, a gente tem que ter uma elaboração maior para poder conviver, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Todo mundo tentando crescer, está todo mundo com inseguranças, percepções, e se a gente se soma, isso pode ser muito grandioso, né? Foi muito gostoso, ela ficou na empresa, foi um feedback legal depois, e ela pôde entender que ela tinha muitos recursos, só que ela era muito impositiva e não usava, né? Que ótimo, que ótimo. Meu amigo, a conversa... Ana, você é fantástica. Daria para quê? Daria assim, a tarde toda, colocar um cafezinho. Fácil, eu ficaria falta aqui. café, aquele bolinho de chuva para falar de comunicação, né? Isso. Então, com isso, encerramos aqui os blocos da sabedoria. Conseguimos extrair o máximo que a Ana pôde passar para você e para todo mundo que está nos acompanhando. E agora nós vamos trazer um momento, Ana, inclusive a gente vai querer muito a sua ajuda. Opa! Que é um momento que nós chamamos da cereja do bolo, que tem dentro do BGB Collab. Você teve a oportunidade de presenciar. Foi o seu problema escolhido? ou não? Foi. Foi? Que legal. Então ela sabe como já funciona. sentiu na pele. E deu tudo certo? O feedback foi bom ou foi podback? Eu tô querendo sequestrar a mesa inteira, levar embora pra mim e só devolver. Sabia que já rolou? De o grupo sair de lá e depois marcarem na outra semana o mesmo grupo? Que legal. Sim, foi. Que legal. Pra terminar a conversa, pra aprofundar mais ainda. Isso aí, muito legal, né? Oportunidade fantástica. Então nós vamos agora entrar dentro do Scramble empresarial aqui do BGB Podcast. Ale, fala um pouquinho o que é esse movimento. O que nós fazemos lá no Collab e o que nós estamos trazendo para cá. Hoje o Bru, nós almoçamos juntos, né? Com a Fran, que está aqui nos assistindo. A nossa querida Fran, né? E você usou um termo legal, né? Que é o BGB, o podcast do BGB é uma extensão do Collab. Sim. Por mais que a gente faz o BGB corporativo, tudo aqui é uma extensão. Por isso que tem um jogo antes. Esse jogo a gente cria um vínculo, senta aqui, né? Conversa. Tem o Momento Pro que a gente colocou aqui também. E a cereja do bolo no final do BGB Collab, a gente escolhe o grupo que jogou no campo, senta na mesa e coloca seus problemas. A gente cria esse espaço de vulnerabilidade, ou seja, todo empresária tem problema.
Se você não tem problema, você tem algum problema por não ter problema, Isso, né? esse é o seu maior problema. Esse é o seu maior problema, não ter problema. Então, depois é votado, escolhido o problema, que no caso, quando a Foi Ana o Lúcia meu. foi o da Ana Lúcia, e aí o grupo ajuda a questionar e a resolver. Aí ficou aquele negócio, como que a gente traz isso aqui para cá? Aham. Né? E de fato, não teria, se a gente abrir esse ponto, é em torno de 1 hora, né, que a gente utiliza. Sim. Então aqui é bem rápido. Uhum. Nós mandamos para os nossos membros que pergunta que ele tem, qual o problema que ele vive hoje Que demais. em relação à comunicação. E aí escolhemos, eu sei o nome, o Bruno nem sabe quem é essa pessoa. Olha tem aí, ideia. olha aí. Só Sigilo que- total. Só que se a gente chama essa pessoa para sentar aqui, acabou. Aí o podcast vira Scramble, né? Vira. Uhum. Então a ideia é o seguinte, eu vou ler o problema de forma bem Tá. recortada que ele trouxe. Tá. Em cima disso, quais perguntas você faria, né? Quais perguntas você faria para ele se ele estivesse aqui? Tá? Uma, Tá. 2 ou 3 perguntas. Tá. Eu também vou trazer umas perguntas, o Bru também. Legal. Terminou isso, né? Qual é o seu pitaco? O que ele Tá. deveria fazer, Tá. mesmo olhando para esse recorte? Porque a gente não tem como Perfeito. expandir. Perfeito. Tá bom? Então o problema é como equalizar uma comunicação agressiva de alguém que é um colaborador meu, que tá escrito aqui, que tem todos os conhecimentos técnicos, inclusive um alto cargo dentro da minha organização, porém não sabe se comunicar, principalmente quando é questionado sobre algo. Está sendo um grande desafio para mim lidar com isso. Olha só. Que baita Que pergunta vem para vocês? Vem para nós aqui. Que pergunta você, se ele estivesse aqui, que pergunta você faria para ele? Essa pessoa já tem noção de que isso cria um problema? Boa pergunta. Então anote aí, você deve estar assistindo. Isso. E assim, Verdade. é interessante que quem está assistindo, muitos têm esse problema Sim. aqui. Muitos que vão assistir esse Muitos. podcast. Então, a pergunta é, Essa pessoa sabe essa pessoa que sabe. a comunicação dela é um problema? Tá. Ela sabe que a comunicação dela está gerando esse resultado de distanciamento, de sensação de agressividade. Tá. Né? Não tem jeito, né? Eu participei da escolha do problema, a Fran mandou os problemas, né, que ela colheu, foram 6, 7 problemas que chegaram pra gente, do grupo que a gente tem ali, que foi uma coisa muito rápida ontem, e a minha pergunta veio semelhante a essa. A minha pergunta que nasceu assim foi, qual o grau de consciência que essa pessoa tem Isso. sobre o impacto que ela gera? Perfeito. Né? É unânime. Ela sabe. É unânime. É também? É É. unânime, é. É. Então, Se ele reconhece que isso é um problema, Isso. a falta de comunicação. E se ele reconhece, ele tem feito alguma coisa para mudar ou para ele está tudo bem? Vem uma pergunta para mim assim, se ele não reconhece, o que faz você, que mandou o problema, não ter tomado uma providência ainda? Uhum. O que faz? O que acontece que isso está sendo um problema e eu não estou conseguindo agir? O que falta aqui? O que está faltando para mim? Já vem uma correlacionada aí. A sua comunicação como dono da empresa está efetiva exclusivamente com ele e com os demais? Uhum. Me vem mais uma. Se você traz que ele é tão bom tecnicamente, o que para você é tão importante tecnicamente que supera Boa. a questão dele ter uma relação conectiva e que uma relação que ele também se desenvolva nisso? Né? Uau, hein? Quanta coisa. Quanta coisa que para todo mundo aqui, né? Que tem alguma questão interna, acho que essas perguntas, porque as perguntas movem, né? Se tem uma Isso. coisa boa pra gente fazer é perguntar. Tem que tomar até cuidado com o que pergunta a gente faz para as pessoas, né? Exato. Porque isso vai ficar ali, né? E me veio mais uma. Tá, vai lá. Essa agressão gera intimidação e essa pessoa, no fim, acaba ficando num lugar onde ela não precisa lidar. Protege, né? Isso. Ela protege. Protege, ela fala assim, bom, eu saio dando porrada e eu sei que no fim eu fico aqui num lugar que ninguém me ataca. Aquela coisa entre ser amado e temido, escolha ser temido, né? Tá. Isso. Bom, então, segunda etapa, o que a gente faria no lugar dele? Pitaco. Pitaco, vamos lá. Eu chegaria para essa pessoa e falaria, no meu entendimento, eu vejo a sua comunicação como uma comunicação que não combina com a sua elevação técnica. Como você vê? Eu acredito que você possa equiparar isso. Tecnicamente eu te vejo incrível, mas eu acredito que essa técnica está precisando de um ajuste com a maneira como você vai levar aquilo que é a força técnica para você.
né? Legal. Sensacional. Boa. Fantástico. Eu vejo algo um pouquinho diferente, mas conectada Tá. a você. Distanciamento. Né? Então, qual é o nível de distanciamento e por que ele se permitiu ter esse distanciamento? Então, às vezes, a organização quer uma decisão, o líder que tem aquela alta capacidade não consegue ter a mesma elucidação, existe um distanciamento. Então, traga para perto, faça reuniões mais 1 a 1, entenda qual é a dificuldade da comunicação que ele não consegue exercer, para que isso chame atenção. Você veja dentro do movimento da empresa que você está tentando resolver, que certamente não é só a dor dele, é a dor do colaborador que está ali sentindo também a falta de comunicação. Então, elimina o distanciamento, esteja mais perto, para que isso você consiga sanar e achar as brechas. E aí você vai tapando os buracos de pedacinho em pedacinho até estancar o distanciamento. Muito legal. Um ótimo pitaco. Muito Ótimo legal. pitaco. Eu olharia para os valores organizacionais. Eu sou fã disso. Sabe? Bárbaro. Sou fã, porque assim, para mim, eu falo, depois que você coloca valores que são íntegros, coerentes dentro de uma organização, ninguém mais manda ninguém embora, né? Quem manda são os valores. E Isso é legal. Será que essa comunicação não agressiva, ela está, de alguma forma, dentro dos valores organizacionais? Porque se tá, por que a pessoa está lá ainda, né? Então, eu traria um olhar, eu trabalharia mais algo de base, já que os pitacos são muito bons aqui em termos de ação, eu traria isso como uma fortaleza, um recurso para mostrar, olha, meus valores organizacionais são esse, e isso que você faz fere esse valor meu. Né? E traria também comunicação não violenta para dentro da empresa em forma de palestra, de curso, de conhecimento. Né? Tem gente que fala, eu sei que é da comunicação não violenta, mas não sabe, não pratica, né? Não consegue colocar isso numa conversa. Sim, e me lembrou, Ale, roubando um pouquinho aqui o que você trouxe, tem um tema muito interessante que é conversas cruciais, que também é uma ferramenta. Sim. Que ele Muito fala, legal. olha, isola o que tem que ser falado da sua emoção em relação a esse colaborador. Isso. Então, puxa, ele é agressivo, mas eu vou falar, vai ser agressivo comigo. Existe isso. Muitas vezes a preocupação de chegar a falar e aquilo virar mais um problema do que uma solução. Então, isola o que tem que ser falado, traz para a primeira pessoa, eu tenho visto assim, e não deixa a sua emoção... E como eu me sinto em relação a isso, não o que você Isso, e não o que você é. Como eu me sinto, e olha... A emoção que eu sinto, o medo, não, deixa eu isolar. Isso precisa ser resolvido e pode ser resolvido dentro de... Vamos colocar isso em palavra. Aí a dica prática é: se grava, filma, mostra, fala mesmo, exercita essa comunicação, cria conexão para o seu cérebro, entender como você vai pôr isso em palavras da maneira mais gentil possível. Porque daí a gente ganha muito esse espaço quando vai pôr na prática, no tempo real. Sensacional, sensacional. Muito bom. E aí, o que aprendemos em grupo? Tem uma pergunta. Tem mais duas, né? Tem mais então duas. Tá bom. O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos? Nossa, eu aprendi... Aqui, desse bloco. Desse Scramble. Eu aprendi desse Scramble que eu adoro ouvir vocês dois. É muito legal, né? É muito legal a gente partilhar ideias quando as pessoas estão a fim de conectar isso, né? Exatamente. Eu aprendi que dá para fazer o Scramble, né? Dá para fazer. Ontem, tipo, será que funciona, né? Esse modelo funciona? Muito, eu achei fantástico. Questões em relação, né, aos palestrantes, a quem vai estar aqui com a gente convidado. Achei fantástico. E vai ajudar muita gente isso aqui. Inclusive você que está nos assistindo, compartilhe esse podcast. Tem muita empresa, muita gente, muito líder que tem essa dificuldade de comunicação. E essa aula aqui, as dicas, enfim, ferramentas que você ouviu hoje, é muito totalmente plausível você nos ajudar e compartilhar o terceiro. Para mim, assim, encerrando esse bloco, pessoas, o que a gente aprende com isso? Nossa. A gente ganha com pessoas. Pessoas ajudam umas às outras, né? Então a gente chegou num consenso aqui, uma consultoria aqui, assim, que dificilmente você tem que pagar para ter isso, né? E a gente faz com um amor tão grande que é muito que chega nisso daí. Por fim, as duas perguntas cruciais. Ana, nós dizemos que dentro do golfe tem o Hole One, né? E o Airshot. O Hole One
É o primeiro? É aquela batida linda, maravilhosa. A que vai Vai. E cai, pra ver onde... Não, cai direto. e cai direto no buraco. E pronto! Lembrei que você foi explicar uma coisa e fez um hole one, não foi isso? Não, Se ele Que não fez, ele não tava me convidou. valendo. Se ele fez, ele não Não fiz, convidou não. pra festa. Não, mas porque eu tava numa terceira jogada, fui explicar e aí a bola entrou. Aí depois eu fui fazendo, a bola não entrou. Então foi terceira. Mas foi a terceira bola de um buraco que exigia 5 tacadas. Tá. Agora o hole one é na primeira Na tacada primeira. de um buraco que exige 3 tacadas. Tem hole one de 4, né? Também com um par 4. Mas, então, hole one é uma coisa que quando acontece a gente faz festa. Estoura champanhe, Não, rola E tem uma regra no campo de golfe que você tem que abrir o bar, aí você paga o bar pra todo mundo lá. Lógico. Então, qual que é o seu hole one da vida, né? Pode ser pessoal, profissional, né? E airshot é aquilo que eu falei, que quando você tem a intenção de bater na bola e nem pega nela. E você fica naquela situação, já abrindo um campo de vulnerabilidade, né? Qual que é teu airshot? Ou dos últimos tempos, ou um que você lembra, assim, que você pode falar rapidamente. Pô, isso aqui foi um airshot. Eu tentei, mas não consegui, sabe? Queria, mas não consegui. Muito legal, muito legal. A cabeça dela, vem algumas coisas, né? Muito bacana. Eu penso que assim, olha, eu vou falar aqui, o hole one, aquilo que vem do coração, né? O meu hole one, aquele de... eu acredito e eu falo muito isso. Viver na vida profissional, a gente vai fazendo ajustes, vai entendendo que as pessoas são diferentes. Mas eu acho que o maior exercício da nossa vida é dentro da nossa vida pessoal. Né? É muito fácil na vida profissional eu falo, não, tudo bem, não, por favor, obrigado, chegar em casa e... né? Então, eu acredito que para todo ser humano na vida profissional, o grande barato é o desenvolvimento dele com as pessoas que ele mais ama. E isso é meu hole one. Né? Eu tenho ali, lógico, minha família, irmãos, mãe, mas meu marido e meus filhos são meu hole one diário. E eu exercito muito a comunicação com eles, né? Imagina. Muito. Coitado deles também. Pois é, chega na dó, né? Nada. São super falantes. Meus filhos são super falantes, gostam de apresentar e tal. E são super questionadores. Eu acho isso um barato. E já falaram para mim, pô, mas não é exatamente isso que você fala para não fazer? Né? Eu brinco quando eu estou dando uma palestra, eu falo, gente, que meus filhos não me ouçam, mas é muito importante isso. Então, eles são meu hole one. Eu tenho certeza, porque toda segunda-feira em casa a gente tem uma segunda de primeira, né? Então é sempre a gente faz, então hoje vai ter uma comida gostosa, a gente vai conversar um pouco. Esse é o nosso grande hole one, assim, da vida, que é a hora da comunicação, que a gente troca ali, fala ideias, é um exercício muito legal. E eu acho que a batida da bola... Eu me lembro de uma história assim, de comunicação para mim, que ela não é muito recente, sabe? Mas tem pessoas que a gente admira muito, né? E quando você chega perto dessas pessoas... Dá um bug. E você sabe... Cara, por que eu falei essa palavra? Porque, pensei gente, tanta eu queria outra coisa. ser outro ser humano. O que eu faço para falar para essa pessoa? Olha, quem sabe em outra encarnação eu vou ser alguém melhor. Então, eu me lembro, assim, de algumas cenas dentro da Unicamp com pessoas que eu admiro muito e que eu tinha, né? Ia chegar e apresentar um trabalho, apresentar uma pesquisa e... né? Shot total. Total, né? E um tanto disso na Gallup agora, há 5 anos, quando eu fiz a formação lá, o meu inglês, assim, altamente... Né, eu falava, minha vontade era falar, juro que eu sou uma pessoa um pouquinho melhor do que isso daqui, do que eu tô. Então, eu acho que é isso, né? Transita pela comunicação também. Eu vejo que são essas cenas. E é lógico que a vida vai mudando e a gente vai entendendo
que a gente não precisa ficar nesse AirShot, porque todo mundo tem o seu, e que Acontece, né? legal a Ele gente acontece. poder acolher qualquer ser humano, porque todo mundo vai ter, a gente vai ter também, e o que vale é a gente saber que a gente é isso também, Exato. né? Que a Sensacional. gente é isso também. Sensacional. Esse é meu, eu acredito. Que ótimo. Olha, uma honra estar contigo. Obrigado. Obrigado, Alê. Você que está nos ouvindo, muito obrigado por ficar todo esse tempo conosco. Temos nas nossas redes, daqui a pouco a gente vai colocar na transcrição aqui. Siga lá, faça seus comentários, clique no sininho do YouTube Visite o BGB. Visite o BGB. Nosso próximo evento será em março, em breve, então está super convidado. Muito obrigado a todos da mesa e um forte abraço para você e até breve.